Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a quarentena. Sim, vocês vão cansar de mim nesse tema, mas tudo bem. O vídeo de hoje eu preciso primeiramente corrigir o que aconteceu no vídeo anterior, que era o vídeo dos sentimentos da quarentena, onde eu falei da música de uma cantora que chama Regina Spektor, mas eu não falei esse nome, eu falei Clarice Spektor. Então tô aqui corrigindo, tá? O nome dela é Regina, tá? No link da descrição daquele vídeo tá a música original dela, tá? Inclusive com o nome certo. Mas enfim, falei sobre sentimentos naquele vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre metas. Porque uma forma da gente acalmar a nossa mente é trabalhar a nossa ação. Porque a gente é responsável tanto pelos nossos sentimentos como pela nossa ação. E o que a gente tem de ação para fazer agora, né? Como descobrir a melhor forma de passar esse período de tanto conflito? E aí eu lembrei mesmo, porque eu tinha esquecido. Porque acontece da gente esquecer, né? Eu tinha recebido uma vez de uma grande amiga minha, a Elaine, um bloquinho, olha a grossura do bloquinho, né? Com desafios diários, né? Eu achei muito legal isso, né? Então, um desafio por dia. E na época que eu ganhei, é claro que eu comecei, aí eu fiz alguns. Porém, depois eu vou até ler os desafios que eu fiz. Eu parei. Por que eu parei com esses desafios? Porque chegou um certo momento que os desafios pareciam que não eram feitos pra mim, né? Eu vou explicar o porquê disso. Aí eu lembro que um dos desafios, né? Acho que esse foi o primeiro, inclusive. Trocar um talento com alguém. E eu fiz, né? Foi bem legal. Eu ensinei um pessoal a fazer mandala de lã, que novamente foi essa minha amiga que me ensinou. E na troca eles começaram a pensar no que eles poderiam me ensinar e por fim eles me ensinaram umas coisinhas bem legais, né? Umas dinâmicas, não, dinâmica era o que eu fazia com esse pessoal. Umas artes legais com papel, fazer porta-retratos, essas coisas. Então foi bem interessante. E esse é um desafio que eu aconselho vocês a fazerem, trocar um talento com alguém, ensine algo, passe algo para alguém que é seu. Outro desafio que eu comecei a fazer também, mas eu parei depois de um ano, fazer um diário, né? E eu confesso também que durante a minha vida toda, eu tentei fazer diário, mas eu acabo esquecendo. Aí, tipo assim, hoje eu não escrevi, tudo bem, amanhã eu escrevo de hoje de amanhã. Aí de amanhã eu não lembro o que eu tinha que escrever de hoje, na hora que eu vi já fiquei uma semana sem escrever. Mas enfim, esse meu diário foi especial porque eu ganhei esse bloquinho bem na virada de ano, sabe? Bem no final do ano. E aí eu comecei o ano com um diário, ano passado, de 2019, com a seguinte meta. 2018 foi um ano bem difícil para mim. Tanto que quando o ano acabou, eu não fazia ideia do que tinha acontecido de bom. E isso me perturbou muito. Falei, como assim? Passou um ano todo e eu não lembro o que teve de bom, né? É impossível que o ano todo tenha sido tão ruim quanto eu me lembro. Então, esse diário que eu fiz foi com a intenção de que eu vou salvar uma coisa boa por dia. E eu, inclusive, fiz no WhatsApp. Eu criei um grupinho, excluí a pessoa que eu usei para fazer o grupinho, fiquei só eu no grupo. Aí todo dia eu escrevi alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que eu lembro, que um dia eu escrevi que eu ganhei um sorriso maravilhoso de uma menininha que eu tava indo pra faculdade e eu adoro usar aqueles lação grandão na cabeça. E ela olhou pra mim com um sorriso de, cara, eu tenho um desse. Ou então, sei lá, olha que legal, a moça grandona usando essas coisas. E eu guardei esse sorriso nesse diário. Então, assim, foi muito bom. Aquilo salvou meu dia. Então, esse diário que eu fiz foi pra isso. E se a gente escrevesse os melhores momentos de hoje? Porque daí, depois, o meu ano de 2019 foi o melhor. Porque eu tenho muitas e muitas lembranças boas de 2019.
E daí o Facebook me lembra também das coisas boas de 2018, graças a Deus. Mas realmente foi isso, sabe? Quando a gente não para pra dar atenção nas coisas boas, parece que as coisas ruins fazem com que as coisas boas se diluam. Então, mesmo que não é virada de ano, mesmo que você não tenha intenção de fazer um diário, porque talvez, assim como eu, você não seja boa com rotinas ou seja indisciplinada para essas coisas, você pode fazer algo, né? E marcar os sentimentos bons, as coisas boas, as pequenas coisas, ou pelo menos ter o objetivo de ser feliz em algum momento, sabe? Eu tinha que salvar o meu dia. Era muito legal. Às vezes eu tava na correria, ou tava irritada ou preocupada, e eu tinha que anotar alguma coisa no meu diário. E teria que ser uma coisa boa, então naquele dia teria que acontecer alguma coisa boa. Eu teria que fazer alguma coisa boa naquele dia. Eu acho que essa é uma ótima dica para nossa quarentena, né? O que de bom eu teria para pôr no meu diário hoje, mesmo que eu não escreva em diário? O que de bom eu teria para falar sobre hoje, para lembrar sobre hoje? E eu consegui, sabe? Todos os dias que eu pensava que eu não tinha nada para anotar no meu diário, algo eu fazia acontecer para poder anotar nesse diário. Praticar a alteridade. Eu nem lembro o que é essa palavra, mas eu provavelmente fiz porque eu guardei os papéis que eu fiz. E deixar uma marca em alguém. Essa foi difícil, foi bem difícil, mas eu creio que eu consegui, porque não era desafios exatamente, eu não fazia totalmente diário, eu fazia semanal. Então eu tive. Porque a gente pode fazer isso, viu, galera? Não é porque eu comecei com a ideia de que vai ser diário e que eu vou ter que lidar com a frustração por não ter feito nada naquele dia ou o que estava proposto no papel. Porque é muito mais importante a minha ação e o sentido que ela tem do que um papel. Então, quando eu vi que deixar uma marca em alguém teria que ser algo bem especial, eu passei para uma semana, né, um desafio semanal, que aí eu teria como fazer isso, teria condições. Então, as metas podem sim e devem sim ser alteradas, porque é muito melhor eu ter uma meta cumprida, mesmo que num prazo maior do que o esperado, do que a frustração e a preocupação e o sentimento de incapacidade. Então não tenha medo de alterar suas metas, viu? Se não dá para fazer um desafio tão grande em uma semana, faça em um mês, né? Sei lá. Você não precisa se prender a esse tempo. O tempo é você quem faz. E eu parei com esse bloquinho quando saiu esse cartão. Engolir um desaforo. Por que eu parei? Porque isso pra mim não fez sentido. E eu até pensei, por que estaria essa coisa tão absurda aqui? E eu cheguei à conclusão que talvez faria sentido para uma pessoa que não consegue deixar nada passar, que simplesmente briga por tudo, ou é uma pessoa muito impulsiva e que tem que aprender a ter o autocontrole. Eu não acredito que seria dessa forma que a pessoa teria um autocontrole, mas mostra que é necessário fazer algo com a nossa impulsividade. E não era o meu caso, né? Eu tô muito mais próxima da pessoa passiva do que da pessoa impulsiva. Então, engolir um desaforo para mim seria uma regressão da minha evolução como pessoa. Eu já estou evoluindo essa parte, né? E voltar a engolir algo seria regredir. Então, eu não estava disposta a isso e eu parei. Então, eu comecei a fazer outros desafios, né? Aí eu até vi alguns aqui, achei interessante, mas em seguida começou a surgir outros desafios que não faziam tanto sentido para mim ou que eu não estou pronta. Como, por exemplo, esse aqui, modificar algo dentro de você. Eu acho que é algo muito complexo pra gente por um prazo. Então, e não é algo que, tipo assim, é algo que eu já pratico, mas durante a minha vida, porque eu acredito que eu não tô pronta. Eu não sou exatamente a pessoa que eu quero ser. Então, eu
faço essa modificação em vários aspectos. E não é porque eu não consegui modificar uma coisa em mim que eu não modifiquei 3, 4 outras coisas. Então, por mim não conseguir quantificar esse desafio, eu acabei deixando ele aqui como um lembrete. Mas, enfim, ele tá sendo feito de alguma forma. E aí, o que eu fiz, já que esses desafios começou a parecer que não eram feitos pra mim, né? Não serviam ao todo pra mim. Muitos serviam, mas alguns não. Eu fiz os meus próprios desafios, né? Fiz um envelopinho, coloquei alguns desafios aqui. Mas lembra que eu falei que eu esqueci? Então, eu esqueci, realmente, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez porque foi o último ano da minha faculdade, né? Talvez eu tentei compartilhar tanto com as outras pessoas que depois, sei lá o que aconteceu. Não sei, algo aconteceu que eu deixei isso aqui um pouquinho de lado. Mas eu nem precisei abrir o envelope para saber do que se tratava. Mas como faz um ano que eu não mexo nisso, eu nem lembrava que tinha um envelope dentro do envelope. Então, gente, realmente tô abrindo aqui ao vivo pra vocês. Ao vivo não, porque esse vídeo é gravado, mas de forma espontânea, tá? Eu não vi antes de gravar. Faz um ano que eu não vejo esses desafios. E a ideia realmente é essa. O que será que eu propus pra mim? Então, eu vou tirar um desafio aqui e vou ver se é possível fazer agora na quarentena. Porque o que é possível pra mim fazer? Aquilo que eu proponho pra mim. Isso é possível, né? Devido às minhas intenções, à minha capacidade, ao momento atual. Como eu fiz isso há um ano, talvez não seja possível fazer agora na quarentena. Ou talvez a minha intenção já tenha mudado. Mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque em algum momento eu vou poder fazer. Ou então em algum momento eu posso modificar de novo, como eu já modifiquei isso aqui. Posso dar um outro sentido. E, enfim, vamos lá ver o desafio que eu tô ansiosa pra ver o que eu tinha colocado. Estudar inglês. Ó, gente, minha letra é horrível, acho que só eu entendo. Mas estudar inglês é um ótimo desafio pra quarentena. Então, ok, eu vou estudar inglês nessa semana. Apesar de já ser o final de semana, enfim, é algo que faz sentido pra mim. Olha, outro desafio que eu tirei. Valorizar o outro. É bem geral, mas eu já consigo ver de uma forma específica. Tem vários desafios aqui pra mim fazer, que eu vou tentar cumprir dessa vez. E também vou ressuscitar no meu diário, porque eu acho que ele é muito importante e salvou muito meu ano. Então, nesse vídeo, além de propor essa ideia para vocês de criarem os seus próprios desafios para fazer, e eu gosto da palavra desafio, porque o desafio instiga a gente, mais até do que meta, porque a meta ela pode não ser cumprida, agora um desafio é uma coisa que eu quero cumprir, meio que mexe com a minha vontade de lutar para realizar aquilo. A meta é algo que eu tenho que cumprir, sabe? É uma pressão. Desafio não, um desafio é mais pra uma brincadeira, uma aventura. Sei lá, pelo menos a palavra soa assim pra mim. E quando eu tava trabalhando com adolescentes, eu vi que isso soa assim pra eles também. Se você vai trabalhar com adolescente, não fala que você vai propor uma atividade ou fazer uma proposta diferente. Não, fala que você vai fazer um desafio pra você ver a diferença da reação deles, né? Até testa com grupos diferentes, né? Fala para uma classe que você vai propor uma atividade, que eles vão ter uma meta para cumprir, não sei o quê. E para outra sala você fala que você está propondo um desafio para eles. É diferente quando a gente ouve a palavra desafio. Então, assim, poderiam ser pedidos, poderiam ser ideias, mas eu gosto da palavra desafio. Então, proponho um desafio para vocês. Inclusive, escrevam um diário, que não precisa ser diário, pode ser semanário, pode ser horário, pode ser mensário, o que você quiser, para que os seus dias sejam bons, para que você lembre das coisas boas e que essas situações superem o seu pessimismo. Porque
Se o seu desafio é fazer uma coisa legal todos os dias, uma coisa que vale a pena ser lembrada e que te faça bem lembrar, que te faça sorrir, uma motivação, algo bom, você vai conseguir fazer. E você vai ter orgulho de lembrar disso, né? Porque o ano ainda tá no começo, gente, ainda é março. Mas parece que tá tão longo, né? Eu lembro que o povo tava reclamando que o janeiro não acabava nunca, né? Já fazia 97 dias que estamos em janeiro. E agora em março, na quarentena, tava todo mundo falando que todos os dias são domingo. Como se os dias não estivessem passando. E quando a gente tá nessa situação, tem uma coisa bem triste que acontece, além desse tédio de estar nessa situação. É que a gente só lembra disso, do tédio que era estar nessa situação. E você tá vivo. Você tá vivo, a vida quem faz é você. E esse é o momento de você fazer algo. E eu espero que vocês consigam lembrar de coisas boas. Nem que pra isso você precisa anotar num diário, tá bom? Diário não é coisa só de adolescente, é coisa de quem gosta do que faz. Gosta tanto que anota, né? Pra não esquecer. Então eu espero que vocês façam isso, vocês têm essa motivação dentro de vocês. Eu vou anotar, porque isso faz sentido pra mim lembrar. Obrigada, pessoas. Até o próximo vídeo.